Shalom Brahá, eu sou Nelson Horta e esse é o canal Torá Be'anus, canal dedicado ao estudo de Torá, de leigo, para todos os descendentes e também para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais dentro da nossa limitação. Nós estamos estudando hoje a penúltima paraxá do ano, na verdade do ciclo, né? Porque o ano já se iniciou. Nós já estamos no ano 5783. E hoje nós vamos ler a paraxá de Azino, né? Ouvir. Mas para a gente poder entender essa paraxá, a gente tem que começar do capítulo 31, no versículo 28, na paraxá de Vayeler, que é a paraxá anterior a essa. Portanto, que o Eterno nos abençoe e nos faça entender aquilo que Moisés trouxe para Israel, e as palavras de futuro, para que a gente possa estar no lugar certo, na linha certa, para poder receber aquilo que vai enviar a nós. Então aqui, voltando na paraxá Vayeler, Deuteronômio 31, versículo 28. Congregai diante de mim todos os anciãos de vossas tribos, vossos policiais, e eu falarei estas palavras aos seus ouvidos, e tomarei por testemunhas contra eles os céus e a terra. Porque sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. E o mal vos sobrevirá nos últimos dias, porque fareis o mal à vista do Eterno, para o irritardes pelas obras de vossas mãos. E falou Moshe, na presença de toda a congregação de Israel, as palavras deste cântico até se acabarem. Para te lembrar, nós estamos aqui no último dia de vida de Moisés. Ele já tinha completado 120 anos de idade, mas isso nós vamos falar na próxima paraxá, que é a paraxá de Bezot HaBerachá. Mas para você estar ciente de que momento histórico nós estamos vivendo aqui. Já tinham passado 40 anos de deserto, toda aquela geração que saiu, morreu no deserto, agora a geração dos filhos, tirando o próprio Moisés, Josué e Caleb, a pessoa mais velha de Israel aqui não tinha 60 anos, ou no máximo 60 anos. Então era a geração nova que viveu o deserto, conheceu a escravidão pelo testemunho dos pais, ou que alguns que tinham menos de 20 anos viveram também. Mas a grande maioria ouviu falar. Mas havia nela uma herança ainda, uma herança de tristeza, de 210 anos de cativeiro, e que o deserto tratou de forma muito forte. O Senhor fala para a gente que Ele nos levou ao deserto para nos humilhar, para nos fazer passar fome e para ver o que estava no nosso coração. Então aqui, nesse momento, Moisés, depois de grandes vitórias contra Og, contra o rei de Amorreu e contra outros reis e outras lutas fortes que houveram, foram vitoriosos em tudo. Por mais que tudo que estava em volta tentava desanimar e destruir Israel, eles foram firmes. Então nós estamos falando aqui de uma congregação de em torno de 2.400.000, 2.600.000 pessoas. E todas aqui estão escutando isso. Então esse poema é uma profecia. Na verdade, é uma declaração do que vai acontecer. Não é uma promessa, mas está falando de fatos. E que a gente tem que estar muito atento para entender até em que ponto dele nós estamos hoje. Então vamos começar com essa leitura agora. Deuteronômio 32, paraxá Azino. Ouvi, ó céus, e falarei. E ouça a terra os ditos da minha boca. Goteje minha doutrina como a chuva, caia como orvalho o meu discurso, como o vento de chuva sobre a grama, como as gotas de chuva sobre a erva. Quando eu mencionar o nome de Adonai, dai grandeza ao nosso Deus. Ainda que ele seja forte e suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justiça. Deus fiel e sem iniquidade, justo e reto é Ele. Quando pecam, fazem mal a eles mesmos e não a Deus. Não procedendo corretamente, deixam de ser considerados seus filhos, é sua mancha.
Eles são geração deformada e torcida. É assim que pagais ao Eterno, povo insensato e não inteligente. Certamente ele é teu pai que te remiu. Ele te fez e te estabeleceu. Lembra-te das dias da antiguidade, atentai para os anos das gerações sucessivas. Pergunta a teu pai, ele te informará, aos teus anciãos eles dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens fixou os limites dos povos, por causa do número dos filhos de Israel, pois a porção do Eterno é o seu povo. Jacó é a parte de sua herança, proporcionou-lhe necessidades na terra do deserto, e no ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu, guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta sua ninhada, que adeja sobre seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre suas penas. O Eterno sozinho guiou sem ajuda de ninguém, e não houve força em qualquer Deus estranho para pelejar com Israel. Quero trazer uma coisa que muitas pessoas, eu já até comentei no vídeo aqui, a arrogância de algumas pessoas achando que as suas orações é que sustentam Israel. Eu falo sem dúvida nenhuma. Você orando ou não orando, igreja americana, igreja brasileira, seja o que for, que quer se colocar como sustentáculo de Israel, não faz diferença nenhuma. Porque Deus é que cuida de Israel. A terra de Israel, como é dito aqui, os olhos de Deus estão sobre ela do início até o fim do ano. Não é intercessão de ninguém, porque Deus escolheu Israel. Há algo em Israel que é o centro espiritual de todo mundo. Quem ora por Israel está fazendo bem é para si. Aqueles que buscam abençoar Jerusalém estão trazendo prosperidade para si. Ou seja, é o contrário. Nós devemos sim orar por Jerusalém, devemos orar por Israel, pedir para Deus guardar e abençoar sempre. Mas não é isso que vai fazer Deus guardar. Isso é para trazer o nosso coração, a nossa alma, o nosso amor àquela terra, e esse amor ser repercutido de volta para nós. Ser repercutido de volta para nós. Ou seja, é como um filho que honra o pai e a mãe. A promessa não é que o pai e a mãe serão abençoados, a promessa é que o filho seja abençoado. É o mesmo relacionamento. Então, quando o Senhor começa a trazer esse poema a Israel, começa a mostrar o que eles vão fazer, o erro deles, o erro dos habitantes de Israel e de todos os israelenses ou israelitas ou judeus do mundo inteiro. Porque o que um judeu faz fora de Israel, ele está trazendo um pouco dessa terra para ali, porque ele é feito daquela terra. Adão, o Adão, o pai da humanidade, a palavra Adão, que também quer dizer humanidade, tanto o homem quanto a humanidade, é formado de duas palavras, de sangue e terra. Adamar, que é terra, e Dam, que é sangue. E a terra de Israel é vermelhinha. Então a descendência santa, que vem para Abraão e é descido através de Isaac, ela traz esse relacionamento com a terra. Então todo hoje chamado judeu, porque judeu é uma das tribos, isso é o nome que na época da diáspora da Babilônia foi dado, porque foi o reino de Judá que foi levado para lá. E as 10 tribos, vamos dizer, se perderam na diáspora do reino assírio. Mas todo judeu, vamos falar assim, ele traz em si a terra de Israel. Então qualquer coisa que ele faz fora é como se Israel estivesse fazendo fora. Por isso que tanto apego, tanto amor. E aquele descendente, que é o meu caso, talvez seja o seu caso, também o que faz quando tem sua alma restaurada ou início de restauração, isso reflete, porque todo momento nós desejamos voltar para casa. Mesmo que a gente nunca venha a ir a Israel. Mesmo que toda a nossa bênção, nossa geração e futuras gerações esteja fora de Israel.
mas a gente traz a bênção de lá para a terra onde nós estamos, para as pessoas onde nós estamos. E o Senhor fala que isso, o povo de Israel é a herança dele. Então a responsabilidade do judeu, do israelita, é maior do que qualquer habitante da terra. Por isso que tanta perseguição, por isso que tanta calúnia, por isso que tanta acusação e tanta cobrança. É mais ou menos como acontece com o evangélico. A pessoa evangélica, né, que diz proferir as palavras da Bíblia, os valores da Bíblia, ela tem uma obrigação muito maior do que qualquer outra pessoa do seu meio, de ser honesta, de ser correta, de ser trabalhadora, de ser vigilante. E quando uma pessoa dessa que se diz cristã erra, né, porque o cristianismo prega a honestidade, prega a mansidão, prega o perdão, ele mancha o nome da sua igreja, das pessoas com quem ele convive, né, que vai no domingo, faz o seu culto. Né, quando um pastor, você vê um escândalo, né, o peso em cima dele é muito maior do que uma pessoa que vive dessa forma, porque as pessoas já sabem, não, isso aí não presta mesmo. Então o que as pessoas esperam do cristão é que ele faça diferença na sociedade, né, e não seja só um movimento, não seja só uma grande multidão, porque você já tem um católico. Para que vai precisar o evangélico? Que diferença que faz? Uma igreja que diz que se reformou, né? Então, o que eu estou fazendo é uma comparação, que a sociedade cobra das pessoas. Agora, do judeu, o mundo todo cobra. O mundo todo cobra do judeu até algo que ele não sabe, né? E esses que cobram, e os judeus também às vezes não sabem, que é a estabilidade do mundo, que é o conhecimento daquilo que é mais profundo, que é o conhecimento das coisas ocultas de Deus. O cristão segue regras e normas neotestamentárias e também do Velho Testamento, mas principalmente dos ensinamentos de piedade de Jesus. Na verdade, o católico também. Mas o católico ficou mais uma coisa que proforma. A pessoa nasce católica e nunca pratica. O cristão não, o evangélico não. O evangélico ele faz a opção. Tanto que ele vai batizar depois de velho. Mesmo tenha nascido dentro de um lar evangélico de gerações, ele vai batizar depois da sua adolescência, depois que ele tem entendimento. O judeu não. O judeu ele já nasce com essa obrigação, com essa assinatura. Tanto que ele é circuncidado no 8º dia de vida. E o 8º dia representa o número de Deus, representa a eternidade. Então o judeu ele é chamado de uma forma muito mais profunda para ser base. Ele pode errar, ele pode se desviar, porque se um evangélico se desvia da igreja, tem igreja que até dão carta para ele não voltar mais. O judeu não, o judeu não tem escolha. Ele pode ser Haza Shalom, a pessoa pior do mundo, mas esse tempo vai ser judeu. Ele pode se converter ao evangelho, ele vai ser o irmão evangélico. Ele pode frequentar o espiritismo, ele vai ser o judeu que faz parte da mesa. Nunca vai sair dele, é uma marca, que é até colocado lá em Deuteronômio 28 sobre nós. Onde é que for, você vai ser reconhecido. Então, esse poema que o Senhor traz aqui, ele fala de toda a sua justiça, ele fala da sua estrutura, ele fala de quem ele é, ou seja, Deus. Seus caminhos são de justiça, Deus fiel e sem iniquidade, justo e reto é ele. Então, essa cobrança sobre Israel é muito grande. E aquilo que Israel faz, Israel, estou falando nação, dentro da terra de Israel,
é que faz a diferença se há prosperidade ou não. Hoje você tem em Israel cidades que são cidades comuns, como o caso de Tel Aviv, de Haifa, né, ou Yafo, que são megalópolis, né, dentro da proporção. Né, cidades como São Paulo, como Nova York, como qualquer cidade dessas. É até conhecido lá como a capital gay do Oriente Médio, mas também não tem muita vantagem, porque é o único lugar que um gay pode viver. Então isso não faz muita diferença. Mas você vai ter um lugar que tem liberdade, que busca como as outras cidades, tanto da Europa, da América, seja quais for. Mas há lugares que são extremamente santos, como é o caso da própria Jerusalém, da Cidade Velha, como o caso de Sfat, né, e outras cidades em que as pessoas levam a Torá muito a sério. Não que Tel Aviv não leve, porque tem gente lá que vive uma vida, entre aspas, normal, mas que tem um compromisso com a Torá muito grande. Né, uma vida de santidade, que aí são os pontos que nós falamos esse ano, sobre em Parashot, como a Parashá de Azino, Kitavô, né, que são os mandamentos que Deus pede de nós. O que é a santidade de Deus? A santidade é caráter. Essas comunidades que são chamadas de ortodoxas ou ultra-ortodoxas têm seus costumes, né, costumes seus ancestrais, que transformaram como mitzvot, ou seja, como mandamentos para eles, são mandamentos de Torá e mandamentos deles. Né? Mandamentos de geração em geração, onde eles se fecham, são costumes que têm que ser respeitados. E a santidade de costume é levada muito a sério, principalmente na questão de vestimenta, que é chamado de sinuit. Né? Sinuit é modéstia. E isso é conhecido em todo o nível de judaísmo. Mas aqui, essa paraxá, o Senhor vai falando aquilo que Israel vai largando esses valores que são universais, não costumes, mas valores universais que estruturam a terra, que estrutura toda a sociedade. Família, honestidade, compromisso, respeito, a começar por pai e mãe, depois pelos mais velhos, depois pelo seu próximo, todo próximo, o compromisso de negócio, o desejar o bem ao outro, jogar fora o rancor, jogar fora a amargura, detestar a soberba. São normas de conduta que são espirituais. E aí Israel começa a perder. E o Eterno dá para Moisés esse cântico para que todos tenham dentro de si o que vai acontecer. Porque essa tradução nossa, quando fala que um povo sem inteligência, a palavra no original não gosta nem de falar, que é muito pesada. Então, a sua vida, você que é um descendente, você que gosta da Torá, você que quer conhecer a Torá de forma mais profunda, você tem que andar como ela quer que você ande. Aí você vai. Não há como estudar a Torá como estivesse fora dela. A Torá é um ser vivo. É a palavra dada por Deus, ditada letra por letra a Moshe. Cada letra tem uma profecia e tem uma alma. É exatamente isso. Da mesma forma, você como homem vai se relacionar com uma mulher que você a deseja, seja para ser sua amiga, seja para ser sua namorada, sua esposa. Você não vai se relacionar com ela como uma pessoa que está do lado de fora. Você vai querer conhecê-la. E quando você conhece essa pessoa, começa a haver uma troca de compromisso, uma troca de obrigações, principalmente de respeito.
essa pessoa e os valores dessa pessoa. Da mesma forma, moça com moço. Que busca um moço seja para namoro, para noivado, casamento ou só amizade. Esses níveis de relacionamento nos traz a um compromisso, uma forma de andar para que os valores estejam juntos. Você não vai viver com uma pessoa em que os seus valores são contrários aos dela. Você não vai casar com uma moça ou com um rapaz em que os valores dele sejam totalmente contrários aos seus. O que vai acontecer, por exemplo, se você vem de uma família com um certo valor e entra com outra família com um valor muito diferente, alguém vai ter que abrir mão ou chegar num ponto de equilíbrio. Agora, a Torá, ela é a base de tudo. Tudo foi criado através dela. Então não há como que os seus valores contrários a ela subsistam. E se você quer conhecer Torá, mas não quer transformar sua alma, você só vai conseguir ficar no nível mais raso de todo. E com certeza você vai largar. Com certeza você vai deixar isso de lado. Então, quando nós escutamos esse poema, o que dá a nós é o seguinte, um temor. O que está acontecendo comigo, o que eu vejo aqui, que está me afetando, que está atrapalhando o meu desenvolvimento? Porque com certeza, como está escrito, que se queixa o homem, que cada um se queixa dos seus pecados. Porque quando você peca, Deus não muda. É até muito engraçado essa questão de pedir perdão a Deus. Porque nós pedimos perdão quando nós magoamos alguém, quando nós prejudicamos alguém. Você nunca vai magoar a Deus. Você nunca vai prejudicar a Deus e nem aquilo que te propôs a fazer. Ele nos criou para que nós cresçamos. Ele nos criou para que a gente se desenvolva. Ele nos criou para que a gente cresça, que a gente amadureça. Então, quando nós pecamos contra nós mesmos. Nós pedimos perdão a Deus pelo costume de pedir perdão ao nosso pai e à nossa mãe, porque nós fizemos algo errado. E assim eles possam nos perdoar. Mas eu te falo que de pronto Deus já te perdoou se você está arrependido realmente daquilo que você fez errado. Mas agora você se perdoou. Ou seja, você quer largar esse caminho errado. Você quer largar essa forma de viver que é contrária aos valores da Torá. Tudo isso que eu estou falando para que você possa entender o que nós vamos ler daqui para frente, o que acontece com Israel e o que vai acontecer no futuro. Então são as nossas atitudes que fazem com que o mundo prospere ou volte para trás. Deus de antemão já sabe de tudo. Hashem, ele sabe de todas as coisas. Então nós é que temos que buscar, porque nós temos dentro de nós um mundo tão complexo como esse espaço sideral que existe fora de nós. Você tem o grande espaço, Olam Rabá, e tem o Olam Katan, que é tão complexo como o grande, o universo pequeno, que é a nossa alma, que é o nosso interior. Por isso foi nos dada a instrução. Torá quer dizer instrução, para que a gente guie nossa vida. Realmente é o manual do construtor, não há outro. Você pode buscar filosofias, você pode buscar religiões, em cada uma delas vai ter muito de Torá, mas nunca vai ter tudo de Torá, nunca vai ter. Porque as filosofias e as religiões são assuntos humanos. E o homem quer colocar dentro dos seus entendimentos, eu falo inclusive do judaísmo, quer colocar os seus costumes, quer colocar aquilo que interessa a sua coletividade ou a individualidade dominante, para que aquilo ande segundo o seu domínio. Mas a Torá extrapola tudo isso. E sempre está
dando que uma rasteira nos homens que querem colocá-la dentro de uma caixinha. O cristianismo tentou pegá-la e colocar dentro do seu Novo Testamento, não conseguiu. O islamismo tentou pegá-la e colocar dentro do seu Corão e não conseguiu. O espiritismo, segundo Kardec, tenta pegar a interpretação da interpretação dentro do seu coisa e não conseguiu. Chega ao ponto de criar livros, eu falo aqui do cristianismo, os 5 livros que eles têm, como que substituísse a Torá. Ou seja, o que inspirado na Torá para justificar as suas interpretações da espiritualidade. É válido, de certo ponto, sim. Porque é o homem tentando chegar a Deus, mas dentro dos seus valores. Porque a base a Torá condena. Então não há como de andar junto. Da mesma forma, a teologia da substituição cristã, querendo quebrar a promessa, o compromisso de Deus com Israel, passando para aquele chamado Israel espiritual, também não consegue, falha. Então, para terminar essa primeira parte, eu quero preparar seu coração para que você vai ouvir. Às vezes, eu não vou falar nada, mas aquilo que se você ouvir com atenção, talvez sua vida possa mudar. Então a gente se encontra na segunda parte. Shalom Braha.